Vamos lá, P79, é isso? P75. É por último. 73, 74, 75. Aqui, notação armada. Base, expoente, potência e operação potência. Escrevendo por extenso, fica base, operador potência, expoente, potência, e aqui é a operação potência. Então, posso pedir para passar de um para o outro. Elementos, já expliquei. Base, expoente, potência e a operação potência. Exemplo 1. A elevado a zero. Base A, operador potência, o circunflexo, e expoente zero. Passo para a forma armada. Fica A elevado a zero. E a resposta? Qualquer número elevado a zero dá quanto? 1. Aqui, como multiplicação, 7 vezes 7. Passando para a potência. Fator que se repete, 7. É a base da potência. Quantas vezes ele se repete? 2. É o expoente da potência. Aqui está na forma armada. Na forma por extenso. A base é 7. O expoente é 2. Operador potência é o circunflexo. A operação potência é 7 elevado a 2. E o resultado, a potência, 7 elevado a 2. 7 vezes 7, 49. Leiam para mim. Na matemática, isso é o quê? A vezes A. Perfeito. Tá? Multiplicação com fatores iguais. Potência. A é a base que se repete. 2 é quantas vezes ele se repete. E aqui está A elevado a 2. Na forma por extenso. Na forma armada. Aqui fica a base. E aqui fica o expoente. A leitura é A elevado a 2. Aqui embaixo. 7 vezes 7 vezes 7. Multiplicação com 3 fatores iguais. Potência. Procedimento. O fator que se repete é a base da potência. Quantas vezes ele se repete é o expoente da potência. A leitura aqui é 7 elevado a 3. Comentaram? Ou 7 ao cubo. A gente vai usar 7 elevado a 3. Nos livros também tem 7 a terceira. Tá? Posso escrever assim na forma armada ou por extenso 7 elevado a 3. Leiam para mim aqui. A vezes A vezes A. A vezes A vezes A vezes A. Tá? Vezes A. 4 fatores, os 4 iguais. Potência, procedimento. O fator que se repete é a base da potência. Quantas vezes ele se repete é o expoente da potência. Então a leitura aqui é A elevado a 4. Base A, expoente 4. Operador potência é o circunflexo. Aqui está por extenso. Na forma armada fica A elevado a 4. Base A, expoente 4. Propriedades. Algumas propriedades da potência facilitam os cálculos. Bora conhecer algumas. 78. A elevado a zero por extenso ou na forma armada A elevado a zero. Qualquer número elevado a zero dá quanto? 1. Então, qualquer base elevado a zero dá 1. Exemplos. 1 elevado a zero, expoente zero, vai dar 1. Aqui, 1 elevado a zero, 1. Exemplo 2. 2 elevado a zero, expoente zero dá 1. Silêncio, cara. Isso aí eu quero estudar. Exemplo 3. 3 elevado a zero, expoente zero dá 1. Aqui na forma por extenso, 3 elevado a zero,
dá 1. Exemplo 4, 0 elevado a 0. No nível superior não pode, isso aqui é uma indefinição matemática, mas por enquanto, vamos seguir a regra. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então 0 elevado a 0 também vai ser 1. Também vai ser 1. P79, expoente 1. Qualquer número elevado a 1 dá o próprio número. Qualquer base elevada a 1 dá a própria base. Aqui na forma armada e aqui na forma por extenso. Exemplo. Qualquer base elevada a 1, resultado é a própria base. Então 1 elevado a 1 dá 1. Por extenso, 1 elevado a 1. Exemplo 2. 2 elevado a 1. Qualquer base elevada a 1 dá a própria base. Então 2 elevado a 1 dá 2. Aqui na forma armada e aqui na forma por extenso. Exemplo 3. 3 elevado a 1. Qualquer base elevada a 1 dá a própria base. Então 3 elevado a 1 dá 3. Aqui na forma por extenso. P80. 1 elevado a qualquer expoente dá 1. Repetindo. 1 elevado a qualquer expoente dá 1. Aqui na forma... Vai, cara, você tá lá no canto. Você, vai, lá no cantinho, lá no cantinho. Vai lá, cara, você tá lá no cantinho. Continuando. Aqui na forma armada e aqui na forma por extenso. Aqui, 1 elevado a 0. Esse aqui cai em duas regras. 1 elevado a qualquer expoente dá 1, ou qualquer base elevada a 0 dá 1. Duas regras eu posso aplicar aqui. Exemplo 2. 1 elevado a 1. Expoente 1, qualquer base, 1 elevado a qualquer expoente, o resultado vai ser 1. Exemplo 3. 1 elevado a 2. 1 elevado a qualquer expoente dá 1. P81. Multiplicação. Silêncio. Multiplicação de potências com a mesma base, repete a base e soma os expoentes. Repetindo. Multiplicação de potências com a mesma base, repete a base e soma os expoentes. Exemplos. É isso aqui vezes isso aqui. Multiplicação. Os dois são potências. As bases são as mesmas. Aplico a regra. Multiplicação de potência com a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então vai ficar A elevado ao resultado de S mais H. Exemplos. 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 5. Multiplicação de potências com a mesma base. Repete a base, 2 e soma os expoentes. 4 mais 5, 9. Fica 2 elevado a 9. Exemplo 2. Multiplicação de potências com a mesma base. No caso aqui, 2. Procedimento. Repete a base, 2 e soma os expoentes. 4 mais 5, 9. Então fica 2 elevado a 9. Exemplo 3. 5 elevado a 5 vezes 5 elevado a 3. Multiplicação de potências com a mesma base. Repete a base e soma os expoentes. 5 mais 3. Então fica 5 elevado a 8. Exemplo 4. Multiplicação de potências com a mesma base. 5. Procedimento. Repete a base. 5
e soma os expoentes. 5 mais 3, 8. Resposta, 5 elevado a 8. P82. Divisão de potências com a mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Qual é o expoente? O expoente do numerador menos o expoente do denominador, nessa ordem, tá? Na forma armada, fração de potências com a mesma base. Repete a base e faz S menos H. S menos H, que vai ser o novo expoente. Vamos para os exemplos. Consegue entrar no site aí? Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Silêncio, silêncio. Representante. Vice, desculpa, vice. Vamos lá. Silêncio, silêncio. Aqui. Uma fração de potências com a mesma base. Repete a base, 2, e subtrai os expoentes. 4 menos 5, menos 1. Exemplo 2. É uma fração de potências com a mesma base, 2. Procedimento. Repete a base e subtrai os expoentes. 4 menos 5, menos 1. Fica 2 elevado a menos 1. Aqui, fração de potências com a mesma base, 5. Repete a base, 5, e subtrai os expoentes. 5 menos 3, 2. Fica 5 elevado a 2. P38. Potência de potência. Aqui é uma potência que a base é uma potência. Potência de potência. Procedimento. Repete a base e multiplica os expoentes. Tá? Aqui na forma por extenso. Aqui, ó. 2 elevado a 3. O resultado elevado a 4. Repete a base, 2, e multiplica os expoentes. 3 vezes 4. 3 vezes 4. 3 vezes 4, quinta série. 12. Então fica 2 elevado a 12. Exemplo 2. 2 elevado a 3, o resultado elevado a 4. Potência de potência. Procedimento. Repete a base 2, que está aqui, e multiplica os expoentes. 3 vezes 4. Então fica 2 elevado a 12. Exemplo 3. 7 elevado a 2, o resultado elevado a 3. Potência de potência. Repete a base 7 e multiplica os expoentes. 2 vezes 3, fica 7 elevado a 6. Confirmando, 7 elevado a 6. P84. Fração elevado a expoente. É uma potência que a base é uma fração. Procedimento. Eu pego o expoente e coloco ele no numerador e no denominador. Fica n elevado a e sobre t elevado a e.
Lembrando, D tem que ser diferente de zero. Aqui, potência que a base é uma fração. Pego o expoente e coloco ele no numerador e no denominador. Aqui, 9 dividido por 7 elevado a 3. Potência, que a base é uma fração. Vai ficar 9 elevado a 3 sobre 7 elevado a 3. Aqui, 9 elevado a 3 sobre 7 elevado a 3. Lembrando, pessoal, que também, conforme a outra turma acertou, pode fazer assim também. Eu não dou a aula e faço direto à prova. Também tem essa opção, tá? Se vocês quiserem. Fale com o representante, eu paro de dar aula, de ficar brincando, aí eu faço a prova. Pode ser assim também, se preferirem. Tá? A outra turma concordou assim e ficou brincando lá sem problema. Para mim, até mais fácil, porque eu só faço a prova. Tá? Então, se vocês preferirem conversar, que é o caso ali, ó, vem, cara, pra cá, tu senta aqui do meu lado. Vem aqui, ó. Tô carente, eu quero conversar. Senta bem aqui. Vem aqui. Isso. Por enquanto, tentando continuar. Então, fica 9 elevado a 3 sobre 7 elevado a 3. Exemplo 2. 9 sobre 7 elevado a 3. Potência com a base fracionada. Vai ficar 9 elevado a 3 sobre 7 elevado a 3. Exemplo 3. 2 sobre 5, o resultado elevado a 4. Potência com a base fracionada. Vai ficar 2 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4. Exemplo 4. Potência com a base fracionada. Pego o expoente e coloco no numerador e no denominador. Vem cá, pra cá, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui. Vou sentar aqui, eu tô carente, quero passar. Senta aí, vem aqui. Isso, tô carente. Vamos lá. Pego o expoente e coloco no numerador e no denominador. Vai ficar 2 elevado a 4 sobre 5 elevado a 4. Lembrando, vale a volta também, tá? Se no numerador e no denominador o expoente for o mesmo, eu posso colocar em evidência. Também posso voltar. Exemplo 5. 3 sobre 4 elevado a 5. Pego o expoente e coloco no numerador e no denominador como potência. Então vai ficar 3 elevado a 5 sobre 4 elevado a 5. Aqui, potência. Senta aqui, cara. Bora dar uma voltinha na direção. Vamos lá. Potência, que a base é uma fração. Pego o expoente e coloco no numerador e no denominador. Então vai ficar 3 elevado a 5 sobre 4 elevado a 5. P85. Base negativa. Para destacar que a base é negativa, eu tenho que colocar lá entre parênteses. Vou já explicar por quê. Bom, o resultado depende do expoente. O que eu quero saber é se o resultado vai ser negativo ou positivo. A regra fala. Esse aí não é aquele negócio que troca. Expoente. Que troca o sinal que está dentro do parênteses? Cara, a gente vai já chegar lá. Mas é. Olha aqui, ó. S igual a 2B. O que é 2B? É número par. Tá? Então, é um número par. Então, o que acontece? Se a base for negativa e o expoente for par, o resultado vai ser positivo, ou seja, maior que zero. Repetindo, se a base for negativa e o expoente for par, o resultado vai ser maior que zero. A regra nem pede um resultado em si, ele quer saber se é positivo ou negativo. Tá? Exemplos.
Aqui, a base é negativa? Sim. Sim. Expoente é par ou ímpar? Par. Par. 2 é par. Então, o resultado vai ser positivo. Exemplo 2. A base é negativa? Sim. O expoente é par? É. Então, isso me diz que o resultado vai ser positivo. Exemplo 3. A base é negativa? Sim. O expoente é par? Sim. Isso me diz que o resultado vai ser positivo. Cuidado com uma situação. Quanto dá 3 ao quadrado? 9. Quanto dá menos 3 ao quadrado? Isso. Menos 9. Agora, quanto dá menos 3 ao quadrado? Aplicando a regra, a base é... O sinal dela é? Negativo. O expoente é? 2. Par. Par. Então, o resultado vai ser positivo ou negativo? Negativo. Positivo. Oxe, por quê? Não é menos 3 ao quadrado? É. Então, vai ser menos 3 vezes menos 3, correto? Exato. Tá. Na multiplicação, primeiro os sinais, iguais ou diferentes? É igual. Dá sempre Positivo. isso, não precisa colocar. Aí faz 3 vezes 3, 9. então notem que o resultado deu positivo. Porque a base é negativa. Aqui, o sinal de menos está esperando o resultado da potência. 3 ao quadrado dá? Dá 9. Isso. Então a resposta vai ser menos 9. Então são casos diferentes. Aqui, se S for igual a 2B mais 1. Resumindo, isso aqui é que vai ser o número ímpar. Então, base negativa elevado a expoente ímpar, o resultado vai dar sempre negativo. Essa é a regra. Vamos lá. A base é negativa? Sim ou não? É. O expoente é ímpar? Sim. Então o resultado vai ser negativo, ou seja, menor do que zero. Exemplo 2. Base negativa. Expoente ímpar. O resultado da conta vai ser obrigatoriamente negativo, menor do que zero. Base negativa. Expoente ímpar. O resultado vai ser obrigatoriamente menor do que zero. Outra, expoente negativo. Quando o expoente é negativo, a potência vira uma divisão. É 1 sobre a base elevado ao expoente com sinal trocado. É a regra. Tá? Já fizemos. Então aqui, ó. 2 elevado a menos 3. Expoente negativo. Procedimento. 1 dividido pela base elevado ao expoente com sinal trocado. Como é positivo, não precisa colocar. Exemplo 2. 2 elevado a menos 3. Expoente negativo. Procedimento. Fica 1 dividido pela base elevado ao expoente com sinal trocado. Exemplo 3. 7 elevado a menos 3. Fica 1 dividido por 7 elevado ao expoente com sinal trocado. Dá tempo ainda? Não dá tempo. P89. A vezes 10 elevado a N. Potência de base 10. Essa aí é tranquila. Tá? O que está dizendo aqui, ó? Se o N sobe, o número aumenta, a vírgula vai para a direita. Se o N diminui, algo de errado, está errado mesmo.